Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um ManaCast. E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma lição hoje com um convidado muito especial que já participou aqui no nosso primeiro episódio, se não me engano, acho que foi o primeiro episódio. Mas vamos deixar ele se apresentar também, né? Vamos. Professor Washington. Muito bem. Muito obrigado, gente. Privilégio estar aqui com vocês novamente. Novamente, né? Estivemos no episódio número 1, com duas pessoas também como vocês, jovens conectados, que estão estudando, aprendendo, e hoje eu retorno. Para aqueles que talvez não assistiram, a primeira dica é assista o episódio número 1, volta bom. lá, assiste o 1, assiste o 2, e agora nós estamos no 3. Eu sou o responsável hoje pelas escolas adventistas aqui na União Leste Brasileira. Legal. Então, todas as escolas que nós temos dentro da nossa União está sob a responsabilidade hoje do Departamento de Educação, e eu coordeno esse departamento para toda a União Leste. Top, muito massa. Como a gente já disse, ele já esteve aqui no primeiro episódio, já está mais acostumado, né, com nossa dinâmica. Então, a gente vai começar porque a nossa lição, inclusive, gente, nossa lição aqui, ó, nosso roteiro team, é muito importante que vocês façam a inscrição dessa lição, porque isso aqui é um guia espetacular. Eu tô até impressionado, a cada dia tá melhorando mais, cada lição tá ficando melhor, o assunto mais legal, a gente consegue se conectar mais ainda com a Bíblia, com o assunto, de uma forma dinâmica, de uma forma divertida e aprofundada realmente na palavra. Para quem é adventista também, conhece a Ellen White, fala sobre a Bíblia, também traz alguns estudos, alguns livros de Ellen White também, que é muito importante. Então, você adolescente, inclusive você pai também, que não tem a sua inscrição da lição, faça a sua inscrição, porque é muito bom. Tem a das crianças, dos juvenis, no caso, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos também, já que, se você não tiver, é um guia muito bom e traz muitas reflexões e pontos de vista muito legais. E se você já tem, pega a sua lição aí pra acompanhar com a gente, porque é muito importante. Pega um caderninho e anota as coisas que a gente vai falar, porque vão ser muito especiais. Pronto. Então, nossa lição de hoje, lição 3, que tem o título Preparando-se para o Amanhã, Hoje. Esse título, o que é que traz pra você? Qual é a motivação que esse título te traz? Primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi esse título, eu que sou um pouquinho, se bem que eu sou o mais velho aqui, mas vocês estão com o impresso e tá certo, e eu tô com o digital, né? Tá vendo aí? Eu tô jovem agora com vocês. Mas na época que eu coportei, para aqueles que não sabem o que é coportagem é a venda cristã de livros, e eu coportei, tinha um livro que chamava assim, ó, O Amanhã Começa Hoje. Quando eu vi esse título, eu me lembrei disso. Falei, cara, realmente o amanhã começa quando? Hoje. E a lição dessa semana, né, que vem agora se aprofundar nesse assunto, ela tá querendo dizer para nós assim, ó, é muito importante que ao invés de você ficar preocupado com o amanhã, você esteja preparado quando? Hoje. E aí Jesus usou uma palavra, né, no texto ali que a gente precisa grifar, postar, twittar, repassar. Jesus falou assim, ó, portanto, vigiem. Sim. Vigiem. Essa palavra vigiar tem tudo que ver conosco. Nós que muitas vezes não queremos vigiar. É verdade. É mesmo. Nós não queremos vigiar. A gente quer viver. Não, vamos viver. Ficar vigiando. Vigiar dá trabalho. Vigiar muitas vezes a gente vai ter que ser disciplinado. É ou não é? Vigiar muitas vezes a gente vai ter que ser atento. Vigiar muitas vezes a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas. Sim. Mas Jesus falou assim, ó, portanto vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. E se soubesse, pode ser que daria problema. Nós falamos algo aqui nos bastidores, já a gente vai se aprofundar, e que tem tudo a ver com a importância de estar preparado a despeito de... Pode ser que não seja amanhã, mas eu estou preparado. Estar preparado é mais importante. É verdade. É aquela famosa frase, mais importante do que chegar é o processo até aquele lugar. Como você falou dos bastidores, eu estava falando, uma corrida, por exemplo, uma maratona de 5 km. Se você for fazer a maratona, o que é mais importante? O dia que você vai fazer a maratona ou a preparação? A preparação, claro, porque senão você vai chegar no dia e você não vai estar pronto para aquele desafio, para aquilo que você vai fazer. Entende? Então é exatamente essa questão da gente vigiar, da gente estar pronto, da gente estar atento, como o senhor próprio disse, é o ponto principal. Porque o caminho é o que é mais importante. A experiência que a gente traz, o que a gente absorve no caminho, para que no dia a gente esteja pronto, é o que é mais importante, é fundamental. Até porque, vamos ser muito sinceros, o amanhã não existe. Sim. É duro falar isso, né? O que existe? Hoje. Agora. Eu não sei o que vai ser de amanhã. E Jesus fala isso, né? Ele fala, vocês estão preocupados com amanhã? Cara, o amanhã não existe. O que existe é o quê? É o hoje. É o agora. É o nesse momento. E é por isso que vida cristã é, cara, eu vou viver
o melhor que eu puder nesse momento. Sim. Eu vou viver o tudo agora. E a gente, às vezes, a gente imagina que, exatamente o que você falou, a gente pode até interpretar isso de uma maneira errada. O que seria viver o tudo? Viver o extraordinário, viver o bom hoje? Muita gente, principalmente na nossa idade, adolescente, juventude, pensa que viver o melhor eu vou curtir a vida, porque mesmo. a vida se vive hoje exatamente. Amanhã eu faço o que eu tenho pra fazer, porque eu tenho que viver hoje. Vou pra festa, vou fazer tudo o que eu tiver pra fazer. Mas a verdade não é essa, porque a gente sabe que o que é o tudo, o que é o principal da nossa vida é Cristo. A nossa vida cristã é exatamente baseada nisso, no viver hoje, viver o Cristo hoje. Viver o nosso evangelho, viver a nossa vida baseada em Cristo hoje. Para que amanhã seja o nosso hoje e a gente viva exatamente da mesma forma. Entendeu? E a gente estava até conversando sobre isso, né? Porque talvez se a gente soubesse, como você falou, que Jesus voltaria em tal data, a gente iria curtir até um determinado momento para depois falar, não, vou me consertar. E é muito importante que a gente esteja... a gente tenha muito entendimento que viver para Cristo é viver por amor a Ele. Porque Ele morreu por amor a nós. Quando a gente entende esse sacrifício, é muito importante o entendimento. Então, o senhor pode explicar um pouquinho pra gente sobre a questão do vigiar. O que é que seria o vigiar? Boa. Vamos fazer um exercício rápido aqui. Há quanto tempo Jesus Cristo falou essa frase aqui? Rapaz, não sei. Pô. Vamos pensar. Ele esteve aqui nesse mundo há quanto tempo? 2000 anos. 2000 anos. Então essa frase aqui tem o quê? Mais de isso. 2000 anos. 2000 anos né? Porque ele estava aqui. Então, 2000 anos. Há 2000 anos atrás, não é para nós que Jesus disse isso. Sim. Teoricamente, nós não estamos nesse dia aqui, né? Sim. Nós sabemos disso através da palavra. Há 2000 anos, Jesus Cristo estava falando para uma multidão que ouvia ele. Portanto, vocês devem o quê? Vigiar. Bom, beleza. Essa multidão que estava lá nesse dia ouvindo essas coisas, elas viram Jesus Cristo voltar? Não. Não. Mas beleza, aí eles morreram. Veio uma outra geração. Essas palavras já estavam. Essa geração viu Jesus Cristo voltar? Não. Não. Bom, aí vamos pegar todas as gerações anteriores, até a nossa. Eles viram Jesus Cristo voltar? Não. Sabe qual que era o recado de Jesus Cristo? Não é o dia lá, é a nossa vida. Sim. É o mais importante do que... Não, claro que eu e vocês aqui, nós queremos, né? E aqueles que estão nos assistindo também. Com certeza. Não, a gente quer ver Jesus Cristo voltar. Mas mais importante do que o dia em que Jesus Cristo vai voltar é... Você vai estar preparado? Caso a nossa vida termine hoje, você está preparado? Jesus Cristo estava querendo dizer o seguinte, olha, a gente não vai ter 2 vidas para se preparar. Você vai ter quantas? Uma única vida. E a vida que pode ser que se resume ao último dia que seja hoje. E eu não estou querendo assustar ninguém. Mas a decisão que eu preciso tomar é quando? Agora? Não tem decisão, não. Eu vou esperar um pouquinho, sabe? Esperar um pouquinho, depois eu faço a faculdade, depois eu caso, depois eu tenho filho. Sabe o que você está querendo dizer? Esquece, não volta não. Uhum. Ah, não, eu vou usar um exemplo aqui dentro da galera aí, né, que são os nossos adolescentes. É quando você tem um crush. Sim. E você vai pro crush, ó, tu é meu crush, mas fica o seguinte, aguarda 15 anos que já eu volto aí pra gente casar. O crush vai esperar? Não, Não. cara. Meu amigo, vou pra outra. Mudei de crush. Jesus Cristo tá querendo dizer o seguinte, você só vai ter uma vida. E é essa vida que eu quero. É servir nessa vida, é estar preparado nessa vida, é dizer o seguinte, Senhor, eu não sei se vai voltar na minha geração, é o que nós oramos, né? Sim. Mas se não voltar, eu quero descansar preparado. E exatamente essa questão do que você acabou de citar, do descanso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora, não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. Deus livre guarde, acontece alguma coisa, eu fecho os olhos aqui. Será que eu vou estar preparado e eu vou estar firme para que quando Jesus voltar eu suba ao céu junto com ele? Será que a minha vida hoje, o meu exemplo hoje, é um exemplo de uma pessoa que está preparada para a vinda de Cristo? Então, se eu não viver o hoje, se eu não viver o agora, como se eu estivesse pronto, eu posso ser que eu fique. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É como se fosse, sei lá, uma promessa de fim de ano novo. Ah, esse ano, a partir de tal dia, eu vou começar a ir pra academia. Aí, ou se não, se matriculou na academia. Ah, não, segunda-feira eu vou, porque ir pra academia sexta-feira não dá. Segunda-feira. Ah, segunda-feira não foi. Pô, mas começar a academia no meio da semana não dá certo. Então sempre fica adiando, dando desculpa, em vez do que começar agora e fazer acontecer agora para que as coisas melhorem e mudem agora, a gente adia e deixa que o extraordinário, o que é bom na nossa vida aconteça e fica adiando, entende?
Não, por favor. Os mais velhos primeiro. Por isso que eu também acho muito importante, e é uma decisão que eu sempre tomo, na verdade que eu tomei esse ano, é que é sempre que eu escuto, sempre que Jesus fala comigo, sempre que eu vou no culto, que o pastor fala comigo, que a mensagem fala comigo, eu tomar a decisão na hora. Porque se eu não tomo a decisão na hora, se eu adiar, eu vou acabar não tomando. Muito bom. Porque o tempo vai passar, eu vou arranjar desculpas, exatamente o que o Samizinho falou. E outra coisa que eu acho muito importante também é a gente se perguntar se a gente também tem passado essa mensagem para as pessoas. Porque a gente escuta muitas vezes e a gente não leva pra gente, e aí a gente não pode passar isso para as pessoas se a gente também não tem. Então, eu acho muito importante que a gente pense se a gente também tá passando essa mensagem para as pessoas. Foi muito legal o que você falou e me veio uma frase da lição da semana. Vou dar uma adiantada, depois a gente volta, já que nós estamos batendo um papo. Na sexta-feira, tem uma frase grifada de William Barclay que ele dizia assim, ó: a melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo é nunca se esquecer da presença de Cristo. Então, olha como é profundo o que você falou. Às vezes a gente está num sermão e Jesus toca o nosso coração através do Espírito Santo e a gente fala assim, não, mas depois eu mudo. Não, muda agora. Sim. Às vezes a gente está ouvindo uma música e a gente ouve, é claro, né? Isso foi para mim. É agora. A melhor maneira de se preparar para a vinda de Cristo é nunca se esquecer que hoje nós estamos na presença de Cristo. Então, se eu vivo na presença de Cristo, eu estou preparado para a volta de Cristo. Sim. Agora, se eu estou preparado com o dia da volta de Cristo, pode ser que eu não tenha a presença de Cristo. E na vida cristã isso é muito distinto, né? Às vezes a pessoa fala que é crente, mas ela vive como se fosse um ateu. É mesmo. Ela fala que aguarda Jesus Cristo, mas o dia a dia dela, meu amigo, o domingo à sexta-feira é só Jesus na causa. O sábado dá uma melhoradinha. Sim. Mas o domingo à sexta-feira é só Jesus na causa. Não está preparado para a volta de Cristo. Porque eu acho que as pessoas às vezes também pensam que são duas coisas diferentes, né? Que a gente vive uma vida na igreja e não vive a mesma vida durante a semana. Sábado a gente tá vivendo uma vida final de semana e durante a semana a gente vive outra. Mas é a mesma coisa, a gente tem que viver para Cristo todos os dias. E ter essa mentalidade eu acho que muda tudo, né? Entender que Jesus quer estar conosco, que a presença dele, se a presença dele habita em nós, sábado também habita todos os dias. É verdade. Sabe por que isso acontece conosco? Nós que nascemos no Ocidente, nós fomos influenciados pela visão grega de vida. Aquela visão de dualismo, né? Sim. Corpo e mente. Até tem uma frase que nós não acreditamos, nós como cristãos, adventistas, corpo são, mente sã. Sim. É como se existissem duas coisas e elas fossem agora separadas. E aí o que a gente faz? A gente começa a separar tudo. Então a gente fala vida cristã e vida profissional. Então, por exemplo, vou para a igreja, vou com Jesus. Vou pra escola. Não, aí tá tudo certo. Vou jogar bola. Não, aí Jesus não precisa... Não pode separar. E pra pessoa que, agora eu tô falando de um judeu que vivia e vive no Oriente, a vida dele não se separa. E o centro da vida é a vida cristã ou a vida religiosa. Nós precisamos entender, e aí isso tem tudo a ver com a lição, é que se você coloca isso como centro da sua vida, não há mais separação para isso. Eu vivo todos os dias na presença de Cristo. Todos os dias. Então, eu vou jogar bola. É com Cristo. Tem um campeonatinho que tá rolando aí que eu tô sabendo, sim, né? Tá. Né? Tem um campeonatinho. Cara, eu sei que não é fácil, mas quando eu entro lá dentro, tem que ser com Cristo. Sim. Nossa, mas agora eu tô naquele suor e eu quero ganhar e dá vontade. Tem que ser com Cristo. E pode ser que vai dar ruim. E que às vezes falam, não deu um bom exemplo. Isso também é vida cristã. Mas lembre-se, tem que ser na presença de Cristo. E tem que buscar melhor a cada momento. Cada dia. E exatamente essa questão do exemplo que a gente tem que dar é o que traz, eu acho que um ponto, de certa forma, pode ser até o mais pesado dessa questão toda, que foi até que a gente estava conversando. A trajetória é o que importa até lá. Mas o que significa o evangelho? O que significa a vida cristã? Dentro da vida cristã que a gente tem no nosso pessoal, também tem a vida que a gente precisa ter com o social. Porque se a gente não espalha o evangelho, que foi a missão que Deus passou pra gente, a gente não tá vivendo a vida cristã de verdade. Se eu tô vivendo no meu fechado, no meu... Mundinho. Eu tô vivendo Exatamente. Eu e Deus... Ótimo, isso tá certo. Eu e Deus no meu quarto, tá certo. Mas se eu não mostro isso pro meu amigo, minha vida cristã tá incompleta. E foi exatamente uma frase que até o senhor falou. Imagina no dia final, no dia da volta de Cristo. Você olha pro lado e vê seu amigo, aí ele olha assim,
cara, como assim você sabia de tudo isso? Você sabia da verdade, da perfeição que isso é, e não compartilhou comigo? Você não disse que me amava? Não disse que era meu amigo fiel? Como é que você é assim? Como é que, de repente, sua mãe, seu pai, as pessoas da sua casa, da sua família, não acreditam a Deus, não sabe o que é o Cristo de verdade, você sabe, e você ama eles, mas não mostra o que é o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo. Nós estamos falando aqui, né, até para eles entenderem nos bastidores, que a lição fala sobre spoiler, né? Sim. Hoje nós temos o contexto de entender o pano de fundo de tudo que vai acontecer, né? A Bíblia apresenta de Gênesis até Apocalipse a história do mundo. Começou assim, deu ruim, aí ladeira abaixo, chama-se pecado, só que Apocalipse 21 e 22 é o mundo perfeito de novo. Então, Gênesis 1 e 2, mundo perfeito, vem o pecado, Apocalipse 21 e 22, mundo perfeito. Só que as pessoas não sabem disso. Então, quando Jesus aqui agora, ele vira e fala assim, olha, vigie, nós falamos, não é só vigiar, é estar preparado, mas acima de tudo, o que faz parte dessa caminhada é também preparar outros. Sim. É também avisar outros, porque não faz sentido. Eu me lembro, há muito tempo atrás, quando teve um tsunami aí numa cidade, e uma criança que estava na praia, ela tinha tido uma aula, onde nessa aula o professor disse quais são os sinais quando tem um tsunami. Então, alguns sinais, né? O mar ele recua um pouco, as ondas ficam mais agitadas e tal. E aquela criança que assistiu aquela aula, ela conseguiu avisar os pais, e os pais começaram a agitar um pouco, e muitas pessoas se salvaram por conta daquela criança que entendeu o quê? Os sinais. Sim. Ou Jesus Cristo está dizendo o seguinte, ó, eu já deixei os sinais. E se ler Mateus 24, ali vão ter todos os sinais, né? E a gente se lembra bem. Fome, guerra, pai contra filho, filho contra pai, uns vão odiar, matar isso, aquilo, aquilo outro. Só falta um sinal que não se cumpriu, que é Mateus 24, 14. Esse ainda não se cumpriu por completo. E será pregado este evangelho do reino como testemunho para todos. Então vai acontecer o quê? Então virá o fim. É esse o sinal. E esse sinal agora ele chama cada um de nós para participar. Sim. E para falar assim, ó, vem comigo. Enquanto você vigia, enquanto você está preparado e se preparando, vem comigo, vamos falar sobre isso. E é isso que esse podcast faz. E você que está assistindo agora pode fazer o seguinte, pega esse podcast e manda para alguém, avisa alguém. Olha só, você conhece o Manacast e vai fazer muito bem quando as pessoas que estão ao nosso lado também podem se preparar. É verdade. Esse é o ponto principal, eu acho, porque foi o que a gente está falando desde o início. O que importa não é necessariamente o ponto de chegada, mas sim o caminho que a gente faz. Trazendo a referência da maratona que a gente falou, eu vi um vídeo hoje, na verdade ontem de tarde, exatamente sobre essa questão da maratona, que eu sigo um cara que ele corre, que ele faz maratona, e ele tava fazendo a maratona, e no meio lá da corrida, ele viu um garoto, um jovem, um adolescente assim, que tava no ritmo muito bom, mas que tava fazendo algumas coisas que estavam erradas. Questão da respiração, que tava muito ofegante, não tava sabendo controlar, e ele, que já era mais experiente, que já conhecia, colou com um menino, deu as dicas, passou as instruções, ele gravando. Quando chegou no final, chegaram os dois juntos, com o mesmo tempo, o menino tava fazendo um tempo ruim, acabou melhorando muito tempo por causa da ajuda que o cara deu, e é exatamente isso. O que ele fez, ele poderia, por ter mais experiência, ter chegado muito antes, ter saído na frente e deixado o menino lá, no ritmo dele lá, fazendo o que estava fazendo de errado. Mas o que foi importante, o que foi bom, verdadeiramente, foi que ele ajudou a outro a concluir de uma forma tranquila, de uma forma boa, e melhorar, para que na próxima, esse jovem que foi ajudado por um senhor, ajude outro, que ajude outro, que ajude outro, e que no final todos consigam chegar na linha de chegada juntos, ao mesmo tempo, e ficar todo mundo bem. Isso tem tudo a ver com vida cristã? Tudo. Tudo a ver com o que nós estamos falando. Ao vigiar e ao me preparar, também eu ajudo o outro se preparando. Isso tem tudo a ver com o que a gente tem discutido nesse roteiro aqui. É isso. E como o nosso professor disse, se você gostou desse vídeo, desse podcast, que infelizmente está terminando, mas tem muito mais para ver. Se você não viu das semanas passadas, pode assistir, que tá muito bom. Semana que vem tem mais. Compartilha com seus amigos também. Compartilha exatamente, para que você consiga fazer exatamente o que a gente está dizendo, que é espalhar o evangelho para seus amigos, para seus familiares. E para finalizar do melhor jeito possível, eu queria pedir que o senhor fizesse essa oração para a gente. Faço. Agora, vamos orar. Pai querido, obrigado por mais esse podcast, por mais esse estudo da lição. E obrigado porque o Senhor nos permite, Pai, hoje nos preparar. E só tem o hoje, Pai. O hoje nós queremos nos entregar em Tuas mãos
pedindo que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos permita a viver essa última geração que há de ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu. Amém. Obrigado por esse momento, que esse Manacast se espalhe por aí, que mais Amém. pessoas possam conhecer da tua verdade, da graça e do amor de Cristo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter Muito obrigado participado. mesmo. Foi ótimo esse tempo. Vai ter os próximos episódios aí, fiquem ligados. E é mais. Até mais. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau, gente.